Bom dia, gente. Estamos mais uma live, né, falando sobre o nosso livro Conversando com Deus. É isso aí, estamos aqui falando sobre essa live, Conversando com Deus, tá? E a gente tinha parado na página 214. Gratidão, Dona Inês, minha amiga lá, eu sempre esqueço a cidade dela, né? Lá perto de Torres, a Nilmara, Felipe. Então vamos lá, né? Esse final de semana a gente ia fazer uma trilha, a gente não fez por causa da chuva, mas vamos fazer. Próxima vez aí vai rolar, tá? Bom dia. E vamos começar com a nossa leitura de hoje, tá? Vamos lá, que só tem a engrandecer nosso espírito, nossa alma e fazer manifestar a nossa vida de uma maneira mais contundente. Ontem eu estava numa preleção ali na Igreja Calvário, do pastor Gilmar, e foi muito legal, tá? Ele falou sobre a gente guardar o nosso coração, né? Como é importante e como é fundamental a gente ter isso com a gente. A mente vai transitar vários pensamentos, pessoas, situações, lugares vão acontecer diferenciados, mas o que a gente tem que sempre guardar e levar com a gente é o nosso coração, né? O nosso coração é o nosso sentimento, né? O sentimento de estar com Deus, de que tudo que acontece para a gente é o nosso melhor, né? De aceitar a nossa vida e ter gratidão por cada situação que se apresenta para a gente. Então, a palavra de hoje fica: guardai o seu coração, tá? Guarda o seu coração. Vamos lá? Um golinho d'água. Posso lhe fazer algumas perguntas a esse respeito, como, por exemplo, quando o Senhor diz que a mente me acompanha após a morte, isso significa que a minha personalidade me acompanha após a morte e eu saberei quem era? Sim. E quem sempre foi? Tudo ficará claro para você, porque então será bom saber. Neste momento não é. E no que diz respeito a esta vida, haverá um retrospecto, um acerto de contas? Não há julgamento no que você chama de vida após a morte. Não lhe será nem mesmo permitido julgar a si mesmo, porque você certamente seria muito rigoroso, visto que é muito crítico e implacável consigo mesmo em sua vida atual. Não há acerto de contas, polegares para cima ou para baixo. Apenas os humanos são julgadores, e porque são, presumem que eu devo ser. Contudo, não sou. E esta é uma grande verdade que vocês não conseguem aceitar. Mas, embora não vá haver julgamentos após a morte, haverá a oportunidade de rever tudo que você pensou, disse e fez na Terra, e de decidir se é isso que escolheria de novo, baseado em quem você diz que é e quem deseja ser. Olha só esse parágrafo, né? O que ele fala? Não vai ter acerto de contas, né? Mas não vai ter acerto de contas. O que é o acerto de contas, né? Depois que morre, né? A gente vai conseguir ter uma visão ampliada das vidas que a gente já teve, da vida que a gente tem, né? E a gente vai Deus nos coloca na posição das outras pessoas. Tem um capítulo que ele fala sobre isso. Ele coloca a gente, tipo, eu briguei com a minha mãe, então eu vou me colocar na posição da minha mãe. Eu briguei com um amigo meu, vou colocar na posição da minha mãe. Eu fiz uma caridade, eu também vou ser colocado. Então, assim, a gente vai ter uma visão do nosso olhar e vai ter uma visão do olhar das pessoas que se relacionaram com a gente. Consegue compreender? E dentro disso, a gente vai ter o quê? A gente sempre... A natureza, ela é sábia. Nós fizemos parte da natureza.
ela quer sempre se equalizar, né? A energia ela vai se equalizar, né? Então assim, se eu dei muito mais, né? Se eu recebi muito mais, então tudo isso vai se equalizar ali, e daí a gente vai decidir. No nosso lar, aquele filme muito fantástico, ele decide, né? A gente decide voltar a esse plano terrestre, voltar a esse mundo, né? Nascer de novo, né? E a gente traz aqui vários objetivos que a nossa alma tem a necessidade, entre aspas, de viver a experiência para ser quem desejamos ser, né? O que a gente deseja ser? Deus. A gente deseja ser mais perfeito, a gente deseja se alinhar cada vez mais com as verdades de Deus, né? Então é isso, vamos para frente. Há uma doutrina mística oriental chamada Kamaloka. Segundo esta doutrina, no momento da morte, as pessoas têm a oportunidade de experimentar todos os pensamentos que tiveram, todas as palavras que falaram e todos os atos que realizaram. Não de seu ponto de observação, mas do de todas as outras pessoas envolvidas. Em outras palavras, nós já sabemos o que nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos fizeram sentir. Então temos a experiência de sentir o que as outras pessoas sentiram nesses momentos. E é assim que decidimos se pensaremos, diremos ou faremos essas coisas de novo. Algum comentário? O que ocorre? Então, olha só, gente, explicando, né, o que acontece. O que ocorre em sua vida futura é muito extraordinário para ser descrito aqui em termos que você poderia compreender, porque a experiência ocorre em outra dimensão e não pode ser descrita por meios tão limitados como as palavras. Basta dizer que você terá a oportunidade de rever a sua vida atual sem aflição, medo, julgamento, com o objetivo de decidir como se sente em relação à sua experiência e para onde deseja ir a partir daí. Muitos de vocês decidirão voltar a esse mundo de densidade e relatividade para ter outra chance de experimentar as decisões que tomam e as escolhas que fazem em relação ao seu nível ao seu eu nesse nível. Outros, um grupo seleto, voltarão com uma missão diferente: cumprir o objetivo da alma de trazer luz outras pessoas na densidade na matéria. Sempre há na Terra aqueles entre vocês que fizeram essa escolha. Você pode reconhecê-los imediatamente. Seu trabalho terminou. Eles voltaram à Terra apenas para ajudar os outros. Essa é a sua alegria, a sua glorificação. Eles só querem ser úteis. Você não pode deixar de ver essas pessoas. Estão em toda parte. Há mais delas do que você imagina. As chances são de que conheça alguma ou tenha ouvido falar de alguma. Daí eu pergunto: eu sou uma delas? Não. Você tem de perguntar, não é. Uma pessoa assim não faz perguntas a respeito de ninguém. Não há o que perguntar. Você, meu filho, nessa vida é um mensageiro, um precursor, um homem que traz novidades, busca e frequentemente revela a verdade. Isso é suficiente para uma vida. Seja feliz. Olha só. Eu me vejo, assim, muito como mensageiro mesmo, né? De estudar, de ler várias verdades e falar sobre isso, né? Viver coisas novas e trazer isso, né, gente? O ato de estar lendo esse livro já é um ato de ser um mensageiro, né? Vamos ler. Eu sou, mas sempre posso esperar mais. Sim, e sempre esperará. Está em sua natureza.
É a natureza divina tentar sempre mais. Então tente sim, por todos os meios. Agora eu quero responder definitivamente a pergunta com que você começou esta parte da nossa conversa. Vá em frente e faça o que realmente adora fazer. Não faça outra coisa. Você tem muito pouco tempo. Como pode pensar em desperdiçar um minuto fazendo o que não gosta para ganhar a vida? Que tipo de vida é essa? Não é uma vida, é a morte. Se você disser, mas, há outras pessoas que dependem de mim, pequenas bocas para alimentar, uma esposa que está me observando, eu responderei, se você insiste em que a sua vida é o que o seu corpo está fazendo, não entende por que foi para o seu planeta. Pelo menos, faça algo que o agrade e mostre quem você é. Então, pelo menos pode parar de ressentir-se e ter raiva daqueles que imagina que estão sendo um obstáculo à sua felicidade. O que o seu corpo faz não deve ser desprezado. É importante, mas não do modo que você pensa. Os atos do corpo devem ser reflexos de um modo de ser, não tentativas de ser um determinado modo. Na verdadeira ordem dos fatos, as pessoas não fazem algo para ser felizes, são felizes e por isso fazem algo. Não fazem algo para ser compassivas, são compassivas e por isso agem de um determinado modo. A decisão da alma precede o ato do corpo em uma pessoa muito consciente. Apenas uma pessoa inconsciente tenta ser de um determinado modo através de algo que o corpo está fazendo. Isso é o que significa a afirmação: sua vida não é o que o seu corpo está fazendo. Contudo, é verdade que o que o seu corpo está fazendo é um reflexo do que a sua vida é. Então, gente, olha só o que ele está falando aqui, tá? Que não é que a gente vai fazer algo para ser feliz. A gente é feliz e por isso faz algo. Por isso que é tão importante a gente observar o nosso coração, onde o pastor Gilmar estava falando. A gente se alegrar, né? Alegrai-vos no Senhor. O que é alegrai-vos no Senhor? A gente fazer a nossa meditação e a gente começar a sentir uma vibração de gratidão. Essa sensação de gratidão, de energia, vai fazer com que a gente tome o quê? Direção. Vai vir pensamentos que vão vibrar com essa alegria. E daí o nosso corpo entra em ação. O nosso corpo vai se modificando por causa da ação que a gente vai tomando. Então, uma das tarefas que eu até tenho no meu livro aqui, tá, é essa. Você fazer olhar o reflexo do seu corpo, você tirar a roupa e olhar, tá? Olhar totalmente o seu corpo, porque o corpo, olha aqui, ó, é verdade que o que o seu corpo está fazendo é um reflexo do que a sua vida é. Então, se você está com um corpo com a saúde bagunçada, está desarmonioso, né? Está sentindo alguma dor, é que essa dor está reverberando um lado emocional seu. Por isso que é tão importante quando você tem algum problema de saúde, né? Vá ver essas questões emocionais. Né? Muitas vezes a gente toma um remedinho, não quer olhar para isso, deixa assim, né? Então é muito importante, gente, a gente conseguir conectar na verdade. O corpo não mente, porque o corpo é um reflexo, é a parte mais densa da nossa vibração. Então a gente conseguir observar essa densidade e a gente sente no corpo, né? Tanto é que quando o que acontece? Você sofre uma decepção, uma coisa, a gente sente aonde? A gente sente no coração, né? Onde está onde tem muitas células que magnetizam, né? E é o que? É o centro dos chakras, é o alinhamento.
Então, por isso que a gente tem que guardar o nosso coração. E a gente guarda ele junto com Deus, né? Nos atributos de Deus, entrando em silêncio, né? Lendo a palavra, lendo o que Deus é, né? E se conectando a isso. Então, assim, não adianta você fazer as coisas para ser feliz, né? Eu vou viajar para ser feliz, né? Um casal que está brigando, que não está bem, não, vamos fazer uma lua de mel para ser feliz. Será que é o lugar que vai mudar? Se você vai ter uma felicidade porque você mudou? Não, não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso, né? Eu passei por vários momentos, várias situações, né? E não era o lugar. Não é o lugar. São as pessoas que estão vibrando daquele jeito. São vibrações antagônicas, que daí entra em conflito. Então, para a gente conseguir se harmonizar, a gente precisa primeiro conseguir gerar essa harmonia dentro. E essa harmonia dentro faz com que ela floresça em resultados de felicidade, harmonia, alegria. Pegaram? Show, né? Essa é outra dicotomia divina, mas saiba disto, se não entender mais nada. Você tem direito à felicidade, com ou sem filhos, com ou sem esposa. Procure-a, encontre-a e terá uma família feliz. Não importa quanto dinheiro ganhe ou deixe de ganhar. E se eles não forem felizes, o deixarão. Por isso, libere-os com amor para procurar a felicidade deles. Olha só, gente. Olha só a potência, olha a potência dessa frase. Bom dia, Marisa. Você tem direito à felicidade, com ou sem filhos, com ou sem esposa. Procure-a, encontre-a e terá uma família feliz. Não importa quanto dinheiro ganhe ou deixe de ganhar. E se eles não forem felizes, o deixarão. Por isso, libere-os com amor para procurar a felicidade. Se por outro lado você tiver evoluído até o ponto em que os assuntos do corpo não mais o preocupam, então está ainda mais livre para procurar a sua felicidade, assim na terra como no céu. Deus diz que é bom ser feliz, sim, até mesmo em seu trabalho. Sua vida profissional é uma afirmação de quem você é. Se não for, então por que está fazendo o que faz? Imagina que tem de fazer? Você não tem de fazer coisa alguma. Se o homem que sustenta a sua família a todo custo, até mesmo de sua própria felicidade, é quem você é, então ame o seu trabalho. Por que está facilitando a criação de uma afirmação realista do seu eu? Se a mulher que tem um emprego que detesta para cumprir o que considera suas responsabilidades é quem você é, então ame o seu trabalho, porque confirma a sua autoimagem, o conceito do seu eu. Todos podem amar tudo quando compreendem o que estão fazendo e por que ninguém o faz. E por que ninguém faz o que quer? Ele pergunta, ninguém faz, por quê? Ninguém faz o que quer? Olha, gente, então aqui, estavam falando sobre a gente tem que ser feliz, tá? A gente tem que ser feliz a qualquer custo, mesmo que para isso, tá? Mesmo que para isso você tenha que muitas vezes deixar algumas pessoas. Isso é o mais difícil. Isso aconteceu comigo ano passado, né? Então, assim, é muito difícil, né? Tu largar o seguro, tu largar
mas é preciso você vibrar na felicidade, né? Você reunir todos esses atributos, né? E você olhar também nas outras pessoas se elas estão felizes junto com você ou não, né? Quando você consegue enxergar isso, você precisa tomar atitudes, né? Como ser consciente, né? Então assim, você está lá no seu trabalho, você até pode ganhar bem, mas você não está feliz, você não está fazendo o que você gosta, você está lá só pelo dinheiro, é complicado, né? Muitas vezes você está lá num casamento só porque você casou e você não está feliz, é complicado. Você está num grupo de amigos porque você fez um pacto lá e de amizade, né? Amigos de infância, mas você não está mais feliz. Então perceba que a felicidade, né, a alegria, ela é um termostato, né? A gente faz e a gente vibra na felicidade, na alegria. Do que adianta, né? Do que adianta você estar onde está infeliz? Não adianta nada. Pesado, né? Não vibra alto. Então é complexo, é bem complexo, gente, tá? Então aqui Deus fala porque a felicidade é um dos atributos do ser divino. Então se você não estiver fazendo aquilo com felicidade, é complicado. Você tem que saber por que você está fazendo aquilo, né? Qualquer coisa que você for fazer, claro, tem coisa que a gente não gosta e tem que fazer, mas a gente está fazendo porque a gente gosta do resultado, né? Então esse resultado nos impulsiona. Tipo, exemplo, uma academia, né? Às vezes a gente não está com muita vontade de fazer um exercício físico, mas o resultado daquilo vai me trazer muita felicidade, então eu faço. Olha o sol nascendo, movimento de luz aqui, literalmente, olha aí, ó. Show de bola, nosso amigo sol. Então eu vou virar para ele aqui para clarear mais a nossa face, tá, gente? Então assim, a gente tem que vibrar na felicidade, na alegria, né? Na construção, dia a dia, né? A gente tem que conseguir fazer isso de alguma maneira, tá? Vamos lá então, capítulo 13, tá? A gente está entrando agora no capítulo 13. Hoje a live acho que é 16ª. Você tem que dar uma olhadinha ali. Vamos lá então. Como posso resolver alguns dos meus problemas de saúde? Fui vítima de problemas crônicos suficientes para 3 vidas. Por que estou tendo todos estes agora, nesta vida? Vamos lá. Primeiro, vamos deixar um fato bem claro. Você os adora. Pelo menos adora a maioria deles. Você os tem usado muito bem para sentir pena de si mesmo e atrair atenções. Nas poucas ocasiões em que não os adorou, foi apenas porque foram longe demais, mais longe do que imaginou quando os criou. Agora vamos entender o que provavelmente já sabe. Todas as doenças são criadas por você mesmo. Até mesmo os médicos convencionais estão agora percebendo como as pessoas tornam-se doentes. A maioria das pessoas o faz bastante inconscientemente. Não sabe o que está fazendo. Então, quando essas pessoas adoecem, não sabem o que houve. É como se algo lhes tivesse sucedido, em vez de terem feito algo consigo mesmas.
Isso ocorre porque a maioria das pessoas vive não apenas no que diz respeito aos problemas de saúde e suas consequências inconscientemente. As pessoas fumam e se perguntam por que sofrem de câncer, ingerem carnes de animais e gorduras e se perguntam por que suas artérias ficam bloqueadas. Sentem raiva durante todas as suas vidas e se perguntam por que têm ataque do coração. Competem umas com as outras impiedosamente e sofrem sob incrível tensão e se perguntam por que sofrem derrame cerebral. A verdade, não tão óbvia, é que a maioria das pessoas se preocupa até morrer. A preocupação é a pior forma de atividade mental que existe depois da raiva, que é muito autodestrutiva. A preocupação é inútil, é energia mental desperdiçada. Também cria reações bioquímicas que prejudicam o corpo, provocando desde indigestão a parada cardíaca, além de muitas outras consequências. A saúde melhorará quase imediatamente quando a preocupação acabar. A preocupação é a atividade da mente que não entende a sua ligação comigo. Putz, olha só, olha. Eu vou ler de novo, tá? A preocupação é a atividade da mente que não entende a sua ligação comigo. A saúde melhora quase imediatamente quando a preocupação acabar. A preocupação é a pior forma de atividade mental que existe depois da raiva, que é muito autodestrutiva. A preocupação é inútil, é energia mental desperdiçada. Também cria reações bioquímicas que prejudicam o corpo, provocando desde indigestão a parada cardíaca, além de muitas outras consequências. O ódio é a condição mental mais nociva, envenena o corpo e seus efeitos são praticamente irreversíveis. O medo é o oposto de tudo que você é e por isso tem um efeito de oposição à sua saúde mental e física. O medo é a preocupação exagerada. Preocupação, ódio, medo, junto com as suas ramificações, ansiedade, amargura, impaciência, avareza, crueldade, espírito crítico e condenação, atacam o corpo no nível celular. É impossível ter um corpo saudável nessas condições. De igual modo, embora em um grau um pouco menor, vaidade, comodismo e ganância levam à doença física ou falta de bem-estar. Todas as doenças são criadas primeiro na mente. Olha só, gente, olha só, tá? Qual o nome do livro? Conversando com Deus, tá, gente? Ó, faz um print aí, ó, do Neil Donald Walsh, tá? Conversando com Deus. Quer fazer um print, né? É fantástico, tá? Por isso que eu digo, esse livro, ele vai, assim, ó, são palavras onde o pastor estava colocando lá, né, frases da Bíblia, mas são frases que a gente tem que interpretar, muito difíceis normalmente. Aqui tá tão claro, gente, tá tão assim rasgado, de uma forma tão fácil de entender, né? Tão fácil de entender. Então, assim, a preocupação. Olha só, isso aqui, ó, nós estamos aqui, muita gente fica preocupado. Então a preocupação é o ato de você não ter o coração guardado no Senhor, é de você não confiar, porque se eu estou preocupado é porque eu não estou confiando.
Muita gente fala, não, eu acredito em Deus. Acredita nada. Acredita nada. Porque se acreditasse, não estava preocupado. Ah, meu filho foi para a escola, vai voltar. Eu estou tranquilo. Ele está guardado no coração de Deus. Só vai acontecer o que tem que acontecer. Ah, fulano foi fazer uma viagem, estou preocupado. Ah, ciclano foi fazer isso, estou preocupado. Ah, eu vou fazer uma cirurgia, estou preocupado, né? Lá na minha área, né, na parte odontológica, a gente faz muitas cirurgias. E eu vejo que assim, por que a gente tem tanto resultado positivo? Pela confiança que os pacientes depositam na gente e a confiança que os profissionais também realizam. Quando você tem profissionais que não têm confiança, né, aí que dá o problema. A relação de confiança ela é muito grande. Tá? Você fala assim, não, tá tudo certo. Eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Isso eleva a sua vibração. Sai a preocupação. Então você quer mudar de saúde, você quer melhorar a sua saúde, você tem que confiar, você tem que aceitar que tudo que você está vivendo é o melhor para você e vibrar na gratidão. Não tem outra maneira. Um remédio, tu vais tomar um remédio, tu estás tomando porque tu confia que aquele remédio vai te trazer algum benefício, ele vai remediar alguma dor sua, ele vai remediar, remedia, não cura. A cura está dentro do seu coração. Toda cura está dentro de você. Nenhum remédio cura nada. Ah, mas eu tive câncer de já, eu fiz químio, rádio. Não, assim. Você entrou na frequência das células ali, mas se você não mudar a sua vibração, você vai continuar produzindo células defeituosas. Você está entendendo? Quem produz energia é o seu coração. Quem bate, quem manda o sangue para todas as células é o coração. Então, se você não guardar o seu coração, se você não ter a plena convicção de quem colocou a vida aqui e quem pode tirar a qualquer momento é Deus, você acha que é o médico, você acha que é o seu dinheiro, você acha que é o seu pai, a sua mãe aqui terrestre, se você acha isso, você está totalmente enganado. Por isso que é tão importante a gente fazer a prática da nossa meditação, a prática de olhar para dentro, a prática de se enxergar, né? E o nosso corpo, ele faz isso, né? Às vezes você olha pessoas bonitas, né? Mas ela é bonita, mas é vazio por dentro. Não, ela tem muita beleza, porque o corpo manifesta a beleza, a vibração. Ela tem muitos atributos ali que estão mascarados pela vaidade. É outro aspecto. Então, gente, a gente precisa guardar o nosso coração, tá? Eu tenho uma câmera ali, uma câmera que mostra o campo bioeletromagnético, tá? A gente bate a foto da ponta dos dedos, tá? Dos 10 dedos da mão, a gente fotografa. É uma caixinha que você coloca o dedo dentro, tá? E o que acontece? Essa caixinha, ela fotografa a dispersão de elétrons de cada meridiano e monta todo o teu campo bioeletromagnético. Monta o teu campo áurico e faz uma medição em hertz da sua vibração, da sua energia, de cada órgão e também dos seus centros de energia, dos chakras. Gente, como é fantástico isso. Você vê a energia,
É uma ferramenta fantástica para trabalhar. Ferramenta fantástica. E aqui está falando. Então assim, às vezes a gente não consegue ver o sentimento. Então a gente vai lá no órgão, e no órgão a gente vai lá, está escrito, ó, fígado é raiva. Aí eu estou sentindo raiva. Onde você vai ter problema? No fígado. Vai ter uma hepatite. Raiva de quem? Daí a gente, entendeu? É uma auto-investigação. É uma auto-investigação dos teus sentimentos. E a grande cura tá você ir profundo e chegar no sentimento de quem o criou, do início, e lá olhar isso, e com esse sentimento de gratidão pela vida, daí você vai conseguir mudar todo o seu redor. Você vai conseguir mudar a sua saúde, né? Tanto é que Jesus, sempre quando fazia os milagres, o que ele falava? Ele já agradecia pelo milagre acontecendo. Ele não tinha dúvida. Um dos grandes atributos de Cristo, de Jesus Cristo, foi o que? A ausência de dúvida. Ele não duvidava. E a maioria da gente duvida. Esse é o grande problema da nossa humanidade. A dúvida em Deus. A dúvida no dia seguinte. Essa dúvida que afoga, que depreda toda a nossa divindade, tá? Daí o Neil pergunta, como pode ser isso? E as doenças contraídas de outras pessoas, como os resfriados ou a AIDS? Nada ocorre em sua vida, nada, que não é primeiro um pensamento. Os pensamentos são como ímãs que atraem os efeitos para você. O pensamento pode não ser sempre óbvio e, portanto, claramente causativo, como em vou contrair uma doença terrível. Pode ser, geralmente é, muito mais sutil do que isso. Não mereço viver, minha vida é sempre conturbada, sou um perdedor, Deus vai me castigar, estou doente e cansado da vida. Olha só, né? As pessoas ficam se lamuriando, né? Os vítimas de plantão, né? Quem já não foi uma vítima, né? Eu já fui também bastante, né? De vez em quando dou uma escapada, né? Mas quem vocês não ouviu falar assim, eu sou um bosta, eu sou isso, eu sou aquilo, né? O eu sou tem um poder muito grande, gente. Quando você fala eu sou isso, eu sou aquilo, você está conectando na vibração original, eu sou. Pode ver que todo ser de luz fala assim, eu sou. Então, o que tu é potencializa isso que você está falando. É como se você colocasse uma bolinha de golfe, eu sou, e o taco, puff, é o eu sou. Então aquilo que você está falando é o que vai acontecer, é quem você vai ser. Pensa, você sempre tem razão. Deus quer aquilo que tu quer, porque Ele te deu livre-arbítrio. Se você se acha um bosta, você vai ter situações que vão retratar isso. Se você fala, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou inteligente, eu sou um cara saudável, o que acontece? Eu sou isso. Você está falando para o universo, você está isso, e isso vai ressoar. É que nem uma rádio. Eu sou é ligar o rádio, e daí tu sintoniza as palavras que você está falando. Por isso que é tão ruim tu ficar escutando aquelas músicas de lamúria, de dor de cotovelo. O que você vai atrair? Mais músicas de dor de cotovelo. Você vai trazer situações de dor de cotovelo, né? O sertanejo, o sertanejo universitário, né? Fala muito sobre isso. Ah, mas eu gosto de Djalma. Então você vibra na vítima, você vibra na delinquência, você vibra na dor, e você
você gosta da dor, entendeu? Você gosta da dor. Então assim, vai chegar ao ponto que você fala assim, não, olha as palavras que eu estou escutando, olha as músicas que eu estou escutando. Tudo é onda, gente, tudo é vibração, né? Ah, mas é brincadeira, Djalma, não é bem assim, não existe brincadeira, tudo é energia, gente, tudo é energia, tudo é energia. Por isso que é tão importante de manhã cedo você estar fazendo o quê? Coisas que vão elevar o seu espírito, elevar a sua vibração, né? Colocar o pé na terra, pegar um sol, entrar em movimento, correr, fazer academia, fazer um movimento, ler, né? Meditar. São tudo movimentos que você vai fazer para você. Você tem que vibrar, elevar. Começou o dia, você vai ligar o carro, tem que botar combustível ali dentro. E esses combustíveis são o quê? Alimentar o seu coração, alimentar a sua identidade, tá? Os pensamentos são uma forma de energia muito sutil e, no entanto, extremamente poderosas. As palavras são menos sutis, menos densas. Os atos são mais densos do que ambos. O ato é energia em densa forma física, em pesado movimento. Quando você pensa, diz e age de acordo com um conceito negativo, como sou um perdedor, coloca em movimento uma enorme energia criativa. Não admira que pegue um resfriado, isso é o mínimo que poderia ocorrer. É muito difícil reverter os efeitos do pensamento negativo depois que assumem uma forma física. Não é impossível, mas é muito difícil. Exige um ato de fé extrema, uma fé extraordinária na força positiva do universo, que você chama de Deus, deusa, força primária, causa primeira, ou o que quer que seja. Os curandeiros têm essa fé. É uma fé que se transforma em conhecimento absoluto. Eles sabem que você deve ser inteiro, completo e perfeito no momento atual. Esse conhecimento também é um pensamento muito poderoso. Tem o poder de mover montanhas, para não falar das moléculas do seu corpo. É por esse motivo que os curandeiros podem curar, frequentemente até mesmo à distância. O pensamento não conhece distâncias, viaja pelo mundo e percorre o universo mais rápido do que você pode dizer a palavra. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. E foi assim, naquela mesma hora, antes mesmo de sua frase ser terminada. Tamanha era a fé do centurião. Olha isso. Então é bem isso, gente. Tem que ter fé. Contudo, todos vocês são leprosos mentais. Sua mente está corroída por pensamentos negativos. Alguns deles lhes são impostos. Muitos vocês mesmo criam, fazem aparecer e depois se fixam neles durante horas, dias, semanas, meses e até mesmo anos e se perguntam por que estão doentes. Você pode resolver alguns dos problemas de saúde, como hoje chama, resolvendo o problema em seu pensamento. Sim, pode curar algumas das doenças que adquiriu, causou a si mesmo, assim como evitar o aparecimento de outras, e pode fazê-lo mudando o seu pensamento. Também eu não gosto de sugerir isso porque parece muito mundano vindo de Deus, mas pelo amor de Deus, cuide-se melhor. Você não cuida do seu corpo, não lhe dá atenção, até suspeitar que há algo de errado. Praticamente não faz check-up, alguns em termos de prevenção. Cuida melhor do seu carro do que do seu corpo, e isso não é dizer muito. É bem isso, né, gente? É bem isso.
Os homens que estão aí, muitos caras cuidam mais dos carros, né? Eu vejo ali, às vezes, cara, parece os senhores ali, os caras tem os dentes tudo quebrado na boca. Tu vê que os caras estão detonados, aquela barriga lá em cima. O cara detonado, mas tem um belo de um carro, uma bela de uma casa, né? Toma seu uísque, toma, né? Coisas caras que fazem com que, né? E ele tá com o corpo totalmente doentio. Né? Então, assim, gente, o nosso corpo é o nosso veículo. Do que adianta, tá? Do que adianta tu ter muito dinheiro se você não tem saúde para curtir esse dinheiro? Se você não tem vontade de levantar de manhã para fazer uma viagem, de andar de bicicleta, de estar com os amigos, de conseguir pegar teus filhos no colo, de fazer uma brincadeira, de viver a vida. Ah, não, eu tenho 10 milhões, eu tenho não sei o que, eu tenho fazenda, eu todo discuto isso. Mas para mexer nos dentes, né, para conseguir uma saúde melhor, para observar a sua saúde, a pessoa não tem tempo. Né? Então a vida vai se encarregar disso, pode ter certeza. A vida vai se encarregar. Né? Então, assim, pelo menos, gente, olha aqui, você tem que fazer alguma coisa. É por você que você está fazendo. Normalmente a gente faz pelos outros, né? A gente sempre, porque a gente tem o nosso ego, a gente quer ter o nosso ego reconhecido, a gente quer falar assim, nossa, eu fiz isso, fiz aquilo, aquela pessoa que faz para todo mundo, mas está toda detonada. Né? Então o primeiro amor que você tem que ter é por você mesmo. Você foi criado por Deus. Pensa, como é triste, vamos dizer, tu vê um filho teu que ele não tem amor por ele mesmo, né? Daí ele fala, você não o exercita, por isso fica flácido. E pior ainda, fraco. Você não o alimenta adequadamente, enfraquecendo ainda mais. Depois o enche de toxinas e venenos e das substâncias mais absurdas, consideradas alimento. E ainda assim, essa máquina maravilhosa corre para você. Segue em frente bravamente apesar dessa agressão. As condições sob as quais você pede ao seu corpo para sobreviver são horríveis, mas faz pouco ou nada em relação a elas. Você lerá isto, fará um gesto com a cabeça para indicar que concorda com o que digo e está arrependido, e voltará a fazer tudo isso de novo. E sabe por quê? É bem isso, gente. Tenho medo de perguntar. Por que não tem vontade de viver? Isso parece ser uma acusação dura. Não é minha intenção que seja dura, e tampouco uma acusação. Dura é um termo relativo, um julgamento que você impôs às palavras. Acusação indica culpa, e culpa indica mau procedimento. Não há mau procedimento envolvido aqui, e, portanto, não há culpa e acusação. Eu fiz uma simples afirmação da verdade. Como todas as afirmações da verdade têm a capacidade de despertá-lo, algumas pessoas não gostam de ser despertadas. A maioria não gosta, prefere permanecer adormecida. O mundo se encontra nas condições atuais porque está cheio de sonâmbulos. No que diz respeito à minha afirmação, o que parece falso, você não tem vontade de viver, pelo menos não teve até agora. Se você me disser que acabou de sofrer uma transformação, eu reavaliarei a minha previsão do que fará algo. Reconheço que essa previsão se baseia na experiência passada. Também foi minha intenção fazê-lo despertar. Às vezes,
quando uma pessoa está profundamente adormecida, é preciso sacudi-la um pouco. Eu vi no passado que você tem tido pouca vontade de viver. Agora, pode negar isso? Mas nesse caso, seus atos dizem mais do que suas palavras. Se você já acendeu um cigarro em sua vida, e ainda mais se fumou um maço de cigarro por dia durante 20 anos, como fez, tem pouca vontade de viver. Não se importa com o que faz com seu corpo. Mas eu parei de fumar há 10 anos, somente depois de 20 anos de severa punição física. E se você já colocou álcool em seu corpo, tem pouca vontade de viver. Eu bebo moderadamente. O corpo não foi feito para receber álcool, que debilita a mente. Mas Jesus ingeriu álcool. Ele foi ao casamento e transformou água em vinho. Quem disse que Jesus era perfeito? Ah, pelo amor de Deus, diga-me, está ficando aborrecido comigo? Bem, longe de mim a ideia de ficar aborrecido com Deus. Quero dizer, seria muita insolência da minha parte, não? Mas eu realmente acho que podemos falar isso um pouco mais longe. Meu pai me ensinou que tudo poderia ser feito com moderação. Creio que agir assim em relação ao álcool. O corpo pode recuperar-se facilmente do uso moderado. Desse modo, o que o seu pai disse é útil. Entretanto, eu insisto na minha afirmação original. O corpo não foi feito para receber álcool. Tá aí, gente. Quando eu li isso aqui, até mesmo alguns remédios contêm álcool. Eu não tenho controle sobre o que vocês chamam de remédios e insisto na minha afirmação. O Senhor é realmente rígido, não? Seja bem, verdade é verdade. Veja bem, verdade é verdade. Agora, se alguém dissesse um pouco de algo não lhe fará mal e colocasse essa afirmação no contexto da sua vida que está levando, eu poderia concordar com essa pessoa, o que não muda a verdade que eu disse, simplesmente lhe permite ignorá-la. Contudo, considere isto. Atualmente, vocês, tipicamente humanos, usam os seus corpos durante 50 a 80 anos. Alguns duram mais, mas não muitos. Outros param de funcionar mais cedo, mas não são a maioria. Concorda com isso? Sim. Está certo. Então temos um bom ponto de partida para essa discussão. Quando eu disse que poderia concordar com a afirmação de que um pouco de álcool não lhe fará mal, qualifiquei isso acrescentando no contexto da vida que você está levando. Você percebe? As pessoas parecem satisfeitas com a vida que estão levando, mas você pode ficar surpreso ao saber que a vida foi feita para ser levada de um modo totalmente diferente. E seu corpo foi feito para durar muito mais. Foi? Sim. Quanto mais? Infinitamente mais. O que significa? Significa, meu filho, que o seu corpo foi feito para durar eternamente. Eternamente, sim. Leia isto para todo sempre. O Senhor quer dizer que não devemos morrer? Vocês nunca morrem. A vida é eterna. São imortais. Simplesmente mudam de forma. Mas nem mesmo tinham de fazer isso. Foram vocês que decidiram que seria assim, não eu. Eu fiz corpos que durariam eternamente. Você realmente acha que o melhor que Deus poderia fazer era um corpo que duraria 60, 70, 80 anos e depois se desintegraria? Imagina que esse é o limite da minha capacidade? Eu nunca pensei em colocar isso exatamente assim. Eu fiz o seu magnífico corpo para durar para sempre, e os primeiros de vocês realmente viveram num corpo praticamente livre de dor,
e sem medo do que agora chamam de morte. Em sua mitologia religiosa, vocês simbolizam sua memória celular dessas primeiras versões humanas chamando-as de Adão e Eva. Na verdade, é claro que existiram mais de dois. No início, a ideia era vocês, almas maravilhosas, terem uma chance de conhecer os seus eus, como realmente são através de experiências realizadas no corpo físico, no mundo relativo, como eu expliquei repetidamente aqui. Isso foi feito através da diminuição do ritmo intenso de todas as vibrações, forma de pensamentos, para produzir matéria, inclusive a que chamam de corpo físico. A vida evoluiu através de uma série de passos no piscar de um olho, que você agora chamam de bilhões de anos. E nesse instante sagrado vocês vieram do mar, da água da vida, para a Terra assumir a forma que agora tem. Então os evolucionistas estão certos? Eu acho engraçado. De fato, sempre me diverte o fato de os seres humanos terem tanta necessidade de separar tudo em certo e errado. Nunca lhes ocorre que criaram esses rótulos para ajudá-los a definir o que é relativo à matéria em seus eus? Nunca lhes ocorre. Isso só ocorre às mentes mais aguçadas, que as coisas podem ser ao mesmo tempo certas e erradas, que apenas no mundo relativo elas são certas e erradas. No mundo absoluto, em que o tempo não existe, todas as coisas são tudo. Não há homem e mulher antes e depois, rápido, devagar, aqui e lá, em cima, embaixo, esquerda, direita, certo, errado. Seus astronautas tiveram uma noção disso. Eles imaginaram que subiriam para o espaço cósmico apenas para descobrir, quando chegaram lá, que estavam olhando para cima, para a Terra, ou não estavam, talvez estivesse olhando para baixo, para a Terra. Mas então, onde estava o Sol? Em cima? Embaixo? Não, ali, à esquerda. Então, subitamente, uma coisa não estava em cima ou embaixo, mas na lateral. E assim todas as definições desapareciam. É assim em meu mundo, nossa esfera real. Todas as definições desaparecem, tornando difícil até mesmo falar sobre essa esfera em termos definitivos. A religião é uma tentativa de falar sobre o indivisível. Não se sai muito bem nisso. Não, meu filho. Os evolucionistas não estão certos. Eu criei tudo, num piscar de olhos, em um instante sagrado, como disseram os criacionistas. E isso foi feito através de um processo de evolução que demorou bilhões e bilhões do que vocês chamam de anos, como dizem os evolucionistas. Ambos estão certos. Como os astronautas descobriram, tudo depende de como você vê. Mas a verdadeira pergunta é: um instante sagrado, bilhões de anos, qual é a diferença? Você pode simplesmente concordar em que em algumas dessas questões da vida o mistério é grande demais para você resolver. E por que não permitir ao sagrado ser sagrado e deixá-lo em paz? Acho que todos nós temos uma necessidade insaciável de saber. É isso aí. Gente, é aqui que a gente vai terminando mais essa live, tá? Então, olha onde a gente foi. A gente passou pela saúde, passou pelos questionamentos da preocupação e caiu na questão da evolução, de certo e errado, de como Deus criou o universo, criou a gente,
Mas tem segredos e sagrados, tem várias coisas que parecem não ter muito entendimento. Por quê? Porque a gente quer definir, né? A gente quer colocar isso numa prateleira, e Deus não cabe numa prateleira, né? O entendimento de Deus, ele é muito vasto, ele não é um entendimento definitivo, ele está sempre se movendo, ele está sempre se recriando, sempre se ampliando. Então, o que a gente tem que fazer é o que? Esse movimento de estar todo dia experienciando Deus. Pensa, hoje a gente está aqui no planeta Terra, em Brusque, né? Olha quanta coisa tem para acontecer, nossa vida, né? A única coisa que eu sei, gente, é que a gente é um ser eterno, a gente não se perde, e esse medo que tem da morte, ele é um medo que vai cada vez mais se esvaindo, e é onde você vai se permitir a ter uma vida com maior entusiasmo, tá bom? Gente, é isso, a gente vai hoje parar aqui na página 227, tá? E a gente tá quase no final, tá? Estamos caminhando pro finalzinho, tá? Então, todas as lives estão gravadas aí, então é isso. Ó, fica o convite para você, mulher, quarta-feira agora, às 6h45, a gente vai estar lá no auditório da clínica, lá na Dental Class, fazendo um evento para você, tá? Então, você, mulher, está convocada a estar com a gente nesse movimento que a gente está criando. A gente já fez de homens, agora a gente está fazendo de mulheres, tá? E vai para frente, pode ser que esteja mais umas surpresinhas aí, tá? Mas quarta-feira, marca na agenda, não falha, 6h45 lá na clínica, tá? É gratuito, pode levar a mulherada, tá? Junto, e a gente vai estar junto lá, tá bom? Gratidão, vamos junto, quem gostou, manda para alguém aí essa live, tá? E tamo junto.